Olá pessoal, bem-vindo ao do curso Windows com o Tinaldo. Vamos começar agora uma aula muito interessante que veio lá do nosso curso Windows Server 2019 do básico avançado, que é criando um pool de armazenamento. O que é um pool de armazenamento? É uma nova forma de você tratar discos no Windows Server. Tá? É muito parecido com o RAID, né? Só que utiliza discos virtuais, arquivos de discos virtuais, VHDs. Tá? Mas não vou falar muito não. Vamos direto lá para a aula para vocês entenderem? Vambora, vambora? Muito bem. Vamos criar um pool, né? Lembram que no último laboratório, né, de discos, né, de discos e RAIDs, eu criei esses discos aqui, né, mantive todos e criei lá RAID 5, né, um monte de RAID 0, RAID 1, né, espelho. Então, para o pool de armazenamento, o que o pool de armazenamento faz? Ele pega tudo que você tiver, ou os que você escolher, né, os discos que você tiver anexado à máquina, tá? E cria e faz um grande amálgama, né? Um grande espaço, onde aí você não enxerga mais os discos fisicamente. Apesar que eles serem importantes, né? A gente chama de coluna, então, para poder criar, né, os RAIDs, né? Aí já não é mais chama de RAID, chama de parity e mirror, né? Só que fica uma coisa transparente pra gente, né? Então, para você criar um pool, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ter os discos vazios, né? Assim, tipo, desligados, sem nada habilitado, como eu deixei aqui. Tá? Para verificar, né, se isso aí está funcionando ou não, quais os discos você tem disponível, ou você olha isso, né? Ou você tem um PowerShell aqui bonitinho, né, que até botei aqui, que é esse aqui, ó, Get Storage Pool, né? Vamos botar aqui, ó. Cadê? Tem um monte de PowerShells aqui. Get Storage Pool, esse aqui, ele diz assim, pegue, né? Me busque, né, quem for, né, discos que existam na minha máquina, que é o storage, existe um storage pool automático, né, do Windows, que chama Primordial, né, isso Primordial, tá? E veja os discos que podem ser usados, deixa eu tirar esse M daqui, né, que podem ser usados para fazer um storage pool, quer dizer, que estão vazios, né? Aí ele vai voltar com a mesma informação que eu dei ainda há pouquinho, que é exatamente esses quatro discos que nós temos aqui, né? O disco 1, o disco 2, o disco 3 e o disco 4, né? Vamos verificar aqui, ó. Disco 1, 2, 3 e 4. São os quatro discos disponíveis. Tá? Então é o que eu posso criar uma história de pool. Eu posso fazer isso por linha de comando, aí eu botei umas linhas de comando aqui bonitinhas, né? Para vocês darem uma olhada. New Storage Pool, Friendly Name. Aqui eu vou criar ele via linha de comando, mas eu vou fazer pelo gráfico. Primeiro eu vou fazer uma parte para o gráfico e outra parte por linha de comando para vocês mostrarem como é que é fácil de montar um Storage Pool. Tá, então vou voltar aqui, reduzir aqui. E onde eu faço um Storage Pool? É aqui? Não. Né? O Windows tem o Windows Server, né? Ele tem um outro lugar para a gente ver disco. Para fazer tudo que a gente fez de RAID, também dá para fazer formatação. A gente pode fazer em aqui, ó, arquivos, discos. Aqui eu poderia formatar o disco, né? Inicializar, tá? Criar volumes, tudo eu posso fazer daqui. E o pool de armazenamento está aqui. É aqui que eu crio pool de armazenamento. Tá? Ele não, por enquanto eu não tenho. Eu tenho um pool que eles chamam de primordial, né? O primordial, né? Que só tem hoje o disco padrão, né? Do Windows. E eu posso criar novos pools daqui. Tá? Vamos criar um pool por aqui, né? Novo pool de armazenamento. Né? Esse ajuda agrupamento de discos físicos. Ele tem várias coisas que você pode fazer com o pool, né? Deixa eu ver o nome que eu dei no pool. É Pool. Só pra gente não perder o comando aqui. Vou dar o mesmo nome, para depois não ter que ficar mudando o comando. Aí é necessário pelo menos um disco físico, não utilizado de um subsistema de armazenamento capaz de gerenciá-lo. É no mínimo um, no máximo que você conseguir, né? Para você criar o disco pool. Então vamos criar aqui o pool, o pool, no servidor, né? Aí tem os vários discos que eu tenho disponíveis aqui. Os quatro discos, né? Porque ele já descobriu que eu tenho esses quatro discos. E eu posso botar aqui o tipo de alocação, né? Quer dizer, eu posso pegar, por exemplo, como eu já falei lá na teoria, né? Pode dizer, esse disco aqui vai ficar de reserva. Aí vamos botar ele em espera ativa. Entendeu? Aí ele fica um disco de reserva. Se algum outro disco der problema, o sistema automaticamente já dá para ele. Tá? Vamos deixar tudo automático, né? Que eu quero aproveitar bastante ele. E vamos colocar todo mundo. Aí tá todo mundo nesse pool. Né? Aí quanto vai ter esse pool? 2, 4, 6,
6 com 4, 10. Né? Então vai ter quase 100 GB, né, de espaço para eu poder dizer o que eu quero montar. Por exemplo, né? Então, vamos lá, próximo. Aí eu vou criar um pool de 100, com a capacidade máxima de 100. Não vai estar tudo livre, porque ele vai usar uma parte disso para gerenciar. Tá? Não é clusterizável, né? Porque a gente não pode fazer cluster com ele. Isso aí já é lá que a gente fala de cluster, a gente volta nisso. Né? Tipo de sistema Windows, né? De armazenamento tipo Windows, é só criar. Aí rapidinho cria. Verifica se os discos estão bonitinhos e tal. Vamos fechar aqui. Muito bem. Legal. Criei. Vamos mandar ele aqui atualizar, né? Para ele mostrar o pool. Né? O Server Manager tem essa aqui, né? O Till Pool. E o Till Pool tem 5 discos. Né? Por enquanto, o que você vai ver? Se você fosse agora, não visse isso aqui, né? Não tivesse feito. Você vai enxergar esses camaradas aqui, ó. Aí, aqui. Ah, cadê? Ih, sumiu todo mundo. Sumiu. Eu ainda não criei disco. Eu tenho um pool. E ele reservou esses discos todos que estavam aqui para o pool. Então ele não aparece mais nada. Ele já não é mais um disco tipo normal. Eu vou agora criar discos, né, usando ele, que a gente chama de discos virtuais. Não são volumes, são discos. Tá? É como se fosse um novo disco. Só que eu vou a partir do nosso pool. Né? Vamos pensar assim. Quem já faz RAID aí na máquina, né, físico, né, numa placa, né, de RAID, né, no SCSI e tal, você configura os discos na BIOS, lá no softwarezinho da storage, né, da sua máquina, e quando você vai para o Windows, você não enxerga. O que você enxerga é o RAID inteiro, não os discos fisicamente. Você enxerga o que você criou lá nos sistemas de RAID. Né, o RAID 5, o RAID 6, você não enxerga mais como fosse um RAID, né, você enxerga como fosse um volume, um disco. E depois você cria volumes ali dentro, né, disco C, D, E, F, G. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que esses discos que você vai criar agora são discos virtuais. Né? Aí eu vou criar um disco virtual em cima desse armazenamento que eu já tenho criado no pool. Que é os 90. Tá vendo que eu não tenho. Viu como não tem como usar os 100, né? Ele usa um pouco para poder gerenciar, né? Então eu vou criar nesse, né? Na próxima aqui. Vamos criar aqui um espelho. Aqui, olha, se você tivesse SSDs e discos reais, né? Esses SSDs junto com discos de spin, né? Discos comuns, você poderia criar camada de armazenamento. Né? Então ele faria aquelas junções de disco SSD com disco comum, né? SSD com HDD, né? Que eles chamam de HDD aqui, que é o Spin Disks, para fazer um sistema mais barato, mas mais rápido, né? Onde mistura o SSD com HDD. Se usa isso muito no mercado, tá? Aí eu poderia ter fazer. Também poderia habilitar reconhecimento de compartilhamento, tá? Para fazer grandes volumes de disco. Mas também eu não tenho nem o bastante, nem tem a quantidade, né, de discos aqui para isso. Isso que também não está habilitado. E eu vou criar um espelho. Eu podia criar um simples, né, disco físico normal. O espelho, aí o espelho tem dois tipos de espelho, o espelho simples e o espelho duplo. Né? O espelho simples você usa, né, dois discos. Né? E se você perder um, fica bom. E o espelho triplo, você usa 5 discos. Né? Assim, até 2 falhas de disco, provavelmente você precisa de 5 discos para fazer. Aí você pode até perder 2 discos. Né? O disco que ele está falando aqui é físico mesmo. Né? Então, eu poderia aqui fazer só posso fazer o mirror, o espelho simples, porque eu não tenho 5 discos aqui, eu só tenho 4. Tá? Então, avanço. Aí pode ser o volume fixo ou dinâmico. Tá? Para ele ser rápido, ele tem que ser fixo. Para ser lento, ele é um pouco mais dinâmico. A vantagem é que você pode fazer, né, de vários tamanhos, o tamanho menor e depois ele ir crescendo. Tá? Ele não vai ocupar o espaço todo. O dinâmico dá também para você criar mais discos do que você tem exatamente de espaço. Né? Vamos criar físico mesmo. Vamos criar aqui com 10 GB. Né? 10 GB tá bom. Aí no próximo. Aí é só criar. Aí ele vai criar um com 10 GB. Né? Um disco, um espelho comum. Então, criar.
E após eu criar o disco, ele vai criar volumes. Eu criei um disco, é como se fosse colocado, espetado agora. Aqui, vamos ver que você já aparece aqui. Ó. Espetei um disco. Esse disco é um espelho. Só que para o sistema do Windows, ele parece como se fosse um disco único. Tá? Mas ele, na verdade, já está usando dois discos daqui. Tá? Aí ele pede para criar um volume, né? Eu posso ir por aqui ou posso criar aqui volume, né? Novo volume. Tá? Só para vocês não ficarem discutidos, né? Aí digo que eu quero criar um volume aqui, próximo. Vou usar o tamanho todo. Eu poderia dividir esses 9 GB em 2, 3 discos, né? Porque você está criando partições, tá? Aí a letra E, aí faz igual uma formatação normal, né? Pode fazer parte de uma pasta, aí se comporta como uma formatação de disco. Até que eu posso fazer ela por aqui, né? E não só por aqui. Vamos botar aqui espelho. E ainda posso mudar o padrão de NTFS para RFS ou tá RFS. Só de onde? Né? Próximo. E crio. Aí ele vai formatar o disco. E fecha. E agora você já tem um disco chamado espelho. Se eu ver aqui no sistema de arquivos, o espelho está aqui. Muito bem. O mesmo processo gráfico eu posso fazer para parity, né? Para paridade. E a paridade é de uso de 3 discos para cima. Então, só para a gente fazer uma coisinha diferente, né? Eu vou fazer o paridade via linha de comando. Né? A gente está aqui, ó. New Virtual Disk. Ele vai criar um novo disco no pool do tio, né? Tio pool, onde o nome dele vai chamar paridade. Né? E vou usar toda ele vai ser do tipo paridade, né? É um disco que eu vou criar do tipo paridade e não espelho. E vou usar o resto de espaço que eu tenho. É isso que esse comando faz. Tá? Copia aqui. Vem para minha linha de comando. E vamos criar o pool. Eu falei criar pool, né? Criar o disco, né? Criar o volume, né? Criamos um volume. Esse volume já é um volume de paridade, tá? Ele já tá, na verdade, quer dizer, é um RAID 5, né? O paridade é um RAID 5, tá? E se a gente voltar aqui pro Server Manager, mandar atualizar aqui, ele vai aparecer. Atualizar. Paridade. Viu? Mole, mole. Fácil, fácil. E se eu vier aqui, né? Aqui, é ele aqui também. Só precisa criar um disco, né? Só precisa você criar aqui o volume, né? A gente criamos o disco, mas não falta criar um volume. Vamos criar um volume aqui. Certo. Atualiza aí. Aí não tá online, né? É que quando a gente cria... Sim. Vou botar aqui, né? Vou botar aqui online, né? Não tinha botado online aqui. Aqui no comando eu esqueci de botar online. Inicializa. E agora eu posso criar um volume. Aí eu posso criar por aqui também, né? Deixa eu atualizar aqui. Vou mostrar como é que a gente faz por aqui, né? Da mesma forma. Atualiza. Aí novo volume. Aí ele vai aparecer, né? Ele não estava atualizado. Tá? Próximo. Vamos botar ele com o valor total também. Disco F. Aí botar aqui paridade. Ou botar aqui paridade. Também. Né? Disco paridade. Próximo. Criar. Rapidinho ele fica pronto também. Fechar. E agora nós temos aqui, né, um espelho e uma paridade, né, um RAID 1 e um RAID 5. Bonitinho, né? E aqui também aparece aqui e também no gerenciador de arquivos já estão aqui, ó, o espelho e a paridade, tá? Tem no espelho aqui. Ele tá usando o pedaço do espelho. Eu criei os pequenininhos, né? Então, é muito simples criar pool, cara, muito mesmo, muito mesmo.
Tá? Você pode fazer tanto por linha de comando como por gráfico. Tá? E que se você, como eu falei, além de tudo, você pode fazer, né, em camadas, que é botar o SSD como não tem, aqui é tudo virtual, né, não tem um SSDs, né? Mas tem até um laboratório que tem na internet, se vocês quiserem, depois podem pesquisar na Microsoft, que ele tem um comandinho que ele engana, né, o disco virtual, o Windows virtual, e coloca aqui e transforma um disco comum em um SSD virtual. Aí dá até pra você fazer, mas é só para você ver mesmo, que não tem nenhuma funcionalidade de fazer isso em máquinas virtuais. Nas máquinas virtuais não tem como, a não ser que você esteja usando discos verdadeiros, né, não tem por que você fazer isso. A ideia de você usar em camadas é fazer em máquinas físicas, né, fazer num disco com SSDs, com HDs verdadeiros. Na parte virtual, você nem vai ter muito ganho fazendo esses arranjos aqui. Tá? Virtualmente não faz muito sentido. Não vai melhorar a performance, a não ser que você use discos verdadeiros, o que normalmente não é verdade, não é o que acontece, tá? Então isso aqui é para fazer na máquina física. Máquina virtual, o pool, mesmo o RAID, né, na máquina virtual não faz muito sentido, a não ser que você realmente use discos físicos, né, alocados na tua máquina virtual, aí faz sentido. Mas se não faz muito sentido, porque você vai estar usando VHDs que estão num storage que já deve ter toda a sua preparação para isso. Tá bom, gente? Então, pessoal, que aula maneira, hein? Essa foi uma das 116 aulas do curso Windows Server 2019 do básico ao avançado. Quer mais? Tem muito mais, são 116 aulas, 28 horas aulas do curso. Tá? Além desse curso, temos muitos outros lá no tioinaldo.com, onde você encontra sempre uma promoção de curso para você, hein? Vamos lá? Curte aí no canal, hein?